Glória a Deus. Quem for encontrando, fique de pé. Quem estiver sem Bíblia, pode olhar para cá para o monitor, vai estar aqui também. 2 Reis, capítulo 6, versículo 27. Este assunto aqui está em 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 no capítulo 26, depois nós vamos entrar no capítulo 7. Glória a Deus. Nós temos como título a fome em Samaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu santo e bom Espírito. Amém? Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou o homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, feche a porta, empurre-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor. Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor. Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, capítulo 7, viu? Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Só até aqui, amém?
Nós temos a continuação do texto. Nós vamos viajar, se assim Deus permitir, em outros versículos. A palavra nesta noite começa falando de fome em Samaria. Samaria era uma cidade em Israel. No primeiro versículo vai dizer assim, 24 do capítulo 6, versículo 24. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Depois disto o quê? Qual o contexto? Se nós lermos atrás, nós vamos entender. Glória a Deus. Israel estava vivendo momentos difíceis, em guerra, com esse rei aqui, Ben-Hadad, da Síria. E todas as vezes que esse rei marcava uma emboscada, Deus revelava ao profeta, aleluia, aonde seria a emboscada. E o rei vai dizer a seus súditos, ele procura quem é que está avisando ao rei de Israel. Todas as vezes que eu marco para pegar eles despercebidos numa tocaia, eles são avisados. O rei pensou que tinha alguém do seu reino traindo ele, mas não era, era Deus que avisava o profeta avisava o rei de Samaria. Deus sabe de todas as coisas. Queria pegar Israel, mas Deus avisava. Porque Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Deus, Ele conhece como nós chegamos hoje até aqui. Como nós estamos, qual é a nossa intenção, qual é o nosso problema, qual é a causa, qual é a nossa fome nesta noite. Glória a Deus. E Deus nesta noite está mandando essa palavra para nós aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. Passado um tempo, ele situa Samaria. Na época, no mundo antigo, as cidades, eles tinham muita guerra, toda a cidade era murada. Então, havia os portões onde as pessoas saíam para trabalhar, para comprar, para vender, para plantar, para colher. Mas Israel foi cercado pelos inimigos. Tem hora, meus amados irmãos e irmãs, nós somos cercados por uma provação, por uma enfermidade, por uma guerra, por uma necessidade. Glória a Deus. Mas Deus é aquele que vem com livramento, meus irmãos. Deus virá com livramento por esta palavra aqui. Para libertar alguém nesta noite aqui. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a situação era tão caótica, crítica em Samaria, que aproximadamente 3 meses, ninguém saía de Samaria. Lembre-se, fique atento que eu estou pregando, que era uma cidade que tinha portão. Provavelmente só havia uma entrada e uma saída. Ele saía, como disse, para plantar, para colher, para vender. Mas Ben-Hadad, ele cercou Samaria e ali houve uma crise.
que faltou o que comer. Glória a Deus. Eles não podiam mais sair para plantar, para colher, então tudo que eles tinham ali foi se acabando, e chegou ao ponto que uma cabeça de jumento tinha um valor. Imagina para vocês, para o povo judeu, povo da época israelita, jamais poderia comer carne de um animal. Por causa que jumento, né? Aleluia. E aqui uma cabeça de um jumento, não era todo jumento, é só a cabeça, que tinha um valor muito grande monetário. Como também, aleluia, vai dizer que o esterco de pomba, aleluia, tem um grande valor. Alguém pôs, mas irmão, o que eles faziam com o esterco de pomba? Isso aqui, segundo os estudiosos, esse esterco era o nome que se dava a... É como se tivesse como se fosse uma ervilha, algo que os pobres usavam. A classe mais pobre usava para comer. Então, era o nome que se dava. Aí fala que o esterco de pomba era comprado por um valor muito grande. Eu procuro para vocês nessa noite. Aleluia. Se tinha um valor muito grande, não é o esterco da pomba, mas sim a ervilha, como disse para vocês. Porque se tinha pomba, por que as pessoas queriam esterco? Não faz sentido. Comeria o quê? As pombas. Por isso que é bom a gente estudar o texto e buscar em algum lugar para explicar certos nomes. Uma cabeça tinha grande valor, a cabeça de jumento, como esterco de pomba. Era o nome dado a uma ervilha que os pobres usavam, comiam. Mas o que causou tudo isso? Alguém sabe me dizer? Desobediência. É a causa de toda tragédia na vida do homem e na vida da mulher. Seja crente ou não crente, as decisões tomadas equivocadas, erradas, precipitadas, tudo tem as consequências. Samaria vai quebrar aqui algo que havia estabelecido com seus antepassados, que eles tinham feito uma aliança com Deus. Os profetas avisaram para eles: olha, nós não devemos nos curvar aos deuses estranhos. Nós não devemos fazer isso e isso, porque nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, como nós que somos crentes também. Nem tudo que o mundo faz nós devemos fazer. Nem tudo que o mundo pratica nós devemos praticar. Nós temos que olhar e pedir a Deus discernimento. O que nós podemos e o que nós devemos fazer. Então Israel foi jogado, aleluia, para uma grande provação. Mas Deus, antes que a prova chega, que a dificuldade chega, a tribulação chega, a guerra chega, a enfermidade chega, Deus avisa primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus é tão bom. Em meio a esse caos que nós estamos vendo aqui, Samaria cercada, o exército da Síria. Glória a Deus. Deus, Ele cria caminhos que nós nem pensamos, nem esperamos. Deus, Ele tem
formas e meios de abençoar o seu povo, de nos abençoar, meus irmãos. Glória a Deus. Que nenhum de nós que aqui estamos não venhamos limitar o poder de Deus. Em meio a tudo isso que você está passando, tenha por certo nesta noite, Deus tudo pode fazer para você. Deus sabe o seu deitar e o seu levantar. Deus sabe quando você dorme, quando você fala, quando você clama, quando você chora. E quando você pede a Deus uma saída. Sabe o que Deus vai dizer para você nessa noite? Eu sou a tua saída. Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua solução. Havia uma grande fome em Samaria. Deus é aquele que faz coisas, meus irmãos, improváveis aos olhos humanos. Glória a Deus. No capítulo 7, no versículo 3, aleluia, vai dizer assim, ó: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Detalhe: a cidade estava cercada. Esses 4 leprosos não podiam conviver com o povo, porque eles estavam leprosos. Era uma doença incurável. Não havia cura à época. Então não podia, no caso, esses 4 leprosos aqui, estar dentro da cidade. Eles estavam fora da cidade. Presta atenção. E Deus vai dar um livramento através daqueles que era improvável. Aleluia. Deus usa os improváveis. Aqueles que se acham tão pequeno e é pequeno. Aqueles que para a sociedade não é nada, não tem valor nenhum, para trazer livramento. Alguém muitas das vezes olha para você e não dá nada por você. Mas eles não sabem o que você carrega dentro de você. E hoje Deus marcou um encontro com alguém aqui. Glória a Deus. Os leprosos vai dizer: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Estava doente, leprosos, não havia cura, não havia libertação, não tinha saída, não tinha solução, não tinha nenhum convívio com a sociedade. Um detalhe para vocês compreenderem: quando a cidade dos portões ainda estava aberta, quando ele chegava próximo de alguém, eles diziam assim, ó: não fique perto de mim, não toque em mim, que eu estou leproso. Imagine você, está enfermo e ainda tem que dizer todas as pessoas da sua enfermidade. Mas eu acho o amor de Deus tão grande, que esses 4 leprosos não podiam estar junto com esse povo, e Deus vai dar um livramento ao seu povo através desses 4 leprosos. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então vamos aonde? Ao arraial de quem? Glória a Deus, os assírios. Mas quando eles chegam lá, meus queridos irmãos, ouvindo a palavra, Deus mandou um ruído, um barulho. E aquele exército disseram uns para os outros: Israel
contratou, chamou alguém, está vindo contra nós. E eles deixaram os seus animais, seus tesouros, toda a comida e fugiram. Glória a Deus. Mas havia um homem que, quando o profeta Eliseu tinha profetizado que haveria bonança no outro dia, aleluia, ele duvidou da palavra de Deus. Eliseu disse, aleluia, amanhã a esta hora haverá bonança, haverá trigo, haverá, aleluia, tudo para se comprar. Os portões, o portão estará aberto. Aquele homem cujo rei se encostava, aquele capitão, disse, nem que Deus faça janela no céu, isso irá acontecer. O profeta disse, aleluia, tu verás, mas tu não participarás. E o que o profeta disse, a palavra disse, se cumpriu. Glória a Deus. Aqueles 4 leprosos foram arraiar, os assírios saíram correndo, deixaram os seus animais, mas olha como Deus faz as coisas. Quem está com medo, correria de pé ou com os animais. O normal é correr com os animais. Mas Deus trouxe um ruído tão forte, e tirou da mente deles subir nos seus animais, nos seus cavalos, e fugirem, mas eles deixaram os animais e saíram correndo a pé. Deus tem um jeito, as formas de tratar com o inimigo. Deus tem como, aleluia, trabalhar a favor do seu povo. Quando os 4 leprosos chegam lá, eles comem, eles bebem. Estava faminto, com fome. E eles vão dizer, hoje é dia de boas novas. Boas novas, detalhe, significa boas notícias. Hoje Deus tem boa notícia para você. Aleluia. Hoje estamos pregando boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. A opressão era grande sobre Samaria. Ben-Hadad representa, significa o inimigo das nossas almas, o diabo, a opressão. E quantos muitas das vezes está passando por opressão maligna e não sabe, mas hoje Deus está avisando para você, é uma opressão, aleluia, mas hoje cairá por terra, aleluia, Jesus. Deus está dando um basta nesta noite. Deus está abrindo os portões. Deus está dando liberdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os 4 leprosos vão dizer, hoje é dia de boas novas. Ouvimos aqui agora há pouco. Aleluia. Eles estavam famintos dentro da cidade, com fome. Detalhe, era tão drástica, a crise era tão grande dentro daquela cidade, por causa do pecado, da desobediência, que 2 mulheres iam conversando no muro, e fizeram um acordo, e disseram assim, olha, hoje nós vamos comer o meu filho, amanhã comeremos o teu filho. Isso aconteceu. Isso aqui é canibalismo. Mas isso aconteceu. Glória a Deus. Aí aquela mulher viu o rei e disse, ó rei, ainda ontem comemos o meu filho. Detalhe, o filho dessa mulher não estava morto. A fome era tão grande, que eles todos estavam presos. O inimigo estava à porta. Ninguém saía, ninguém vendia, ninguém comprava. Tudo se fazia ali. Os mantimentos acabou. Como disse para você agora há pouco aqui. Aleluia. Até uma cabeça de jumento custava um grande valor.
E aquilo que era improvável, que os pobres, mais pobres, a classe mais pobre de Israel comia, desejavam comer. Aleluia, que era um esterco de pomba, é um nome dado a, aleluia, a uma ervilha. Glória a Deus. Não é essa ervilha que nós vemos no mercado e tem grande preço, não, irmão. Era algo da época, do tempo. E essas mulheres fizeram esse acordo. O rei disse: por acaso eu sou Deus para fazer algo? Nisso que vocês fizeram esse acordo. Tem situação na nossa vida, é tão difícil. Parece que as coisas não vão acontecer. Diz Deus, irá acontecer. Aqui está a saída. Aqui está a solução. Aqui está a provisão nesta noite. As boas novas chegou nessa noite para você. O povo estava faminto. A palavra nesta noite está como pão. Se sacia nesta noite. Coma nesta noite desse pão. Os 4 leprosos correram e disseram: aleluia, avisa ao rei que há comida em abundância. O rei ficou com medo e disse: não, pode ser que é uma emboscada, eles fugiram, eles estão escondidos, vamos sair, eles vão invadir. Nós estamos em situação caótica, estamos frágeis, famintos, com fome, e vão nos matar. O rei disse: então, sobraram 4 cavalos, mandam. E chegaram no arraial, havia prata, havia ouro, havia comida em abundância. Esse cenário caótico que você está vivendo, e de Deus, eu irei mudar. Aleluia, Jesus. Eu vou mudar. Aleluia, Jesus. Eu creio no poder da palavra, meus irmãos. Deus irá prover uma saída, uma solução. Glória a Deus. Sabe por que tanta raiva desse rei, do profeta Eliseu? Tempos antes aqui, houve 3 milagres ali em Israel. Quando a casa do profeta foi cercada de Eliseu, o exército desse rei Ben-Hadad, tempos antes, o jovem Eliseu acordou mais cedo e viu um exército muito grande cercando ele, a casa do profeta. Esse jovem foi dizer ao profeta: olha, um exército tão grande, iremos morrer. Eliseu levantou o profeta: olha o que é confiança, o que é fé. Não desfaleça o teu coração, tenha fé. Esse processo que você está passando, você não vai morrer. Aleluia. É só um tempo. Aleluia, Jesus. O profeta disse: oh, jovem. Ah, jovem, se você visse o exército celestial que é tão grande. Ele orou a Deus, Deus abriu os olhos do jovem e viu um grande exército, cavalos e cavaleiros ao redor do exército dos sírios. Detalhe, o profeta orou e Deus cegou todo aquele exército. E Eliseu levou, aleluia, para Jerusalém. Aleluia, o rei disse: vamos matar todos esses homens. Olha como era ruim o coração desse rei Ben-Hadad. Deus deu livramento a esse rei, a esse exército, a esse pilotão. O rei de Israel queria matar, e Eliseu disse: não, você mate aquele que você, em guerra você conseguir, mas esses homens, esse exército, dá pão e água para eles comer. E Deus deu livramento ao exército dos sírios, através de Eliseu. E esse rei Ben-Hadad, em vez de ter uma aliança com Israel, ele manda esse capitão ir atrás do profeta Eliseu para matar ele. Glória a Deus. Mas Deus é aquele que
vem com livramento. Deus deu livramento a um pilotão aqui. E Deus dará livramento para nós nesta noite aqui, meus irmãos. Talvez muitos aqui não sabem o que é livramento. É livrar de um acidente. É livrar de algo que estava para acontecer. Diz Deus nesta noite, haverá livramento sobre esta igreja. Aleluia. Aleluia, haverá provisão. Aleluia. Os leprosos trouxe a boa notícia. Aquele povo estava faminto, saiu, os portões se abriram. E aquele rei, aleluia, que tinha aquele capitão, o povo saía e pisoteou aquele homem, porque tinha duvidado da palavra de Deus na boca do profeta. Quando você ouvir a palavra, não duvide, creia, aqui tem poder, aqui tem livramento, aqui tem saída. Não há demônio que possa sobre o Deus de Israel. Não há nenhum poder que possa prevalecer sobre o povo de Deus. Diz Deus nesta noite, para mim e para você, haverá livramento, haverá saída. Desde que haja entrega. Entregar o que, pastor? O teu coração para o Senhor. Aleluia. Essa noite é noite de libertação. É noite de entrega. Porque as boas novas, as boas notícias, como disse os leprosos, eles não deveriam ficar para eles mesmos ao chegar, aleluia, no acampamento dos assírios ali. Eles falaram, não fique só para você o que você ouviu nesta noite aqui. Conte para os teus, para as tuas amigas, teus amigos, para os teus filhos, e diga, haverá livramento, haverá saída. Glória a Deus. Nós temos ouvido aqui tantos milagres. Glória a Deus. E Deus continua fazendo milagre, libertação. Ontem ouvimos aqui, no dia das festas, ouvimos aqui. Glória a Deus. Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem, meus irmãos. Adorem em espírito e em verdade. Tem algum adorador aqui? Só tem eu. Tem algum aqui? Não. Adore Ele. Em espírito e em verdade. Adore Ele. Glória a Deus. E você verá. Você contemplará com teus olhos o que Deus vai fazer na tua vida. Deus está vindo com livramento. Deus está vindo com uma saída, com uma solução, com uma provisão. Se nós olhar, era impossível acontecer aqui, porque o portão estava fechado, o inimigo na frente. Mas Deus do céu fez esse livramento. Aleluia. Nos dias do profeta Samuel, no capítulo 7, vai dizer, presta atenção, como Deus age da forma que Ele quer. Na época do profeta Samuel, Deus, aleluia, o seu povo estava em guerra com os filisteus. E Deus mandou trovoada, trovejar. E ali, aquele exército, aleluia, perdeu, aleluia, e Deus saiu com vitória ali. Aleluia. Nos dias de Josafá, aleluia, Jesus, havia 3 povos, 3 exércitos, Armonita, Moabita e Edomitas. E Deus fez com que eles lutassem entre eles. E o povo de Deus saiu com vitória. Nos dias de Senaqueribe,
Deus enviou o anjo. Para quê, pastor? Porque aqueles homens, aleluia, disse que invadiria Judá. E ninguém impediria. E Deus falou, dentro da sua casa, aleluia, diga ao rei, aleluia, que ninguém entrará em Judá. E à noite, Deus enviou o anjo e matou 180.000 homens daquele exército. Aleluia. Nos dias que Israel estava vivendo, aleluia, Jesus, como escravo, Deus libertou o seu povo. Mas o povo de Faraó, o exército de Faraó foi atrás do povo de Deus. Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Você ouviu? Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. E quando o povo de Deus estava saindo, o último estava dando o último passo, aleluia, Deus fechou o mar. As águas voltaram e matou todo o exército de Faraó. Deus tem jeito, Deus tem formas. O que basta em você é esperar, é confiar em Deus, que Deus virá com vitória. É a palavra de Deus nesta noite.